Boa noite a todos. Vamos abrir em João no capítulo 2. Nós estamos na série Família, uma instituição de Deus. Estamos no 7º episódio. Deus desce dos altos céus e visita as casas. João capítulo 2, nós vamos à leitura para uma introdução do versículo 1 ao versículo 3, tá bom? Diz assim o versículo 1, João capítulo 2, versículo 1 a 3. E ao terceiro dia, fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia. E estava ali a mãe de Jesus. E foi também convidado Jesus e os seus discípulos para as bodas. E faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho. Nós vamos ver que Deus sai da sua glória, Deus sai dos altos céus e vem até as nossas casas, na figura de Jesus Cristo. Você olha o Velho Testamento, você vê muito Deus falando, né? Nós vamos até em Hebreus daqui a pouco, ler o que Deus falou lá, como que Deus sempre trouxe a palavra, a sua vontade para nós, mas na figura de Jesus Cristo, durante o ministério de Jesus, Deus ele vai descer dos céus e visitar os nossos lares. Quando você olha os 4 evangelhos na palavra de Deus, e você começa a contar sobre esse tema, Jesus ele visitou 12 casas. E nós vamos ver que foram das formas mais diversas, com pessoas diferentes, cada um com um propósito ali, coisas que jamais poderia passar na cabeça do homem, o que Deus fez saindo da sua glória, do seu trono. Em João, no capítulo 21 e versículo 25, eu queria ler uma passagem com os irmãos, né, que é falando sobre o ministério de Jesus. Porque quando nós lemos aqui em João, nós estamos falando do início do ministério público de Jesus. Né? Então, nós conhecemos aqui em João, no capítulo 2, os milagres nas bodas de Caná. No início do nosso estudo nós falamos sobre isso, né? Que o primeiro milagre, assim, que nós podemos destacar, é que Deus separa o casamento, uma instituição, e quando acontece um casamento lá, que Jesus entra naquela casa, né? E a Bíblia fala que estava sua mãe, estavam os seus discípulos. É claro que naquele tempo não existia salões de festa como existem hoje. Não foi feito um casamento no Golden, não foi feito um casamento na chácara da Dona Ana, né? Sei lá onde você casou, eu casei em Junquerópolis, no Clube na Bebê. Não, Jesus ele entra dentro de uma casa. E eu acredito que não foi apenas essas 12 casas que são citadas, porque olha só o versículo 21 e versículo 25, no capítulo de João que nós temos, a palavra de Deus diz assim: há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez. E se cada uma das quais fossem escritas, cuido que nem ainda no mundo todo poderia conter os livros que se escrevesse. Então olha só que coisa maravilhosa. E nós vamos falar que não foi apenas aquelas 12 casas, como nós lemos aqui, mas eu acredito que foi muitas mais pelo evangelho aqui de João. E nos tempos de hoje, Jesus, através do Espírito Santo, entrando nos corações, e pela palavra levada pela igreja, Jesus já entrou em mais de milhões de casas. Por isso nós só podemos agradecer a Deus e louvar a Deus. Então veja que não é uma coisa simples. Você que está no livro de João, Hebreus no capítulo 1, talvez como você conhece a história, há muito tempo você é convertido, você acha uma coisa comum. Deus sair da sua glória, do seu trono, e vinha a este mundo aqui. Mas olha como é que era até o tempo que Jesus veio. Depois que Jesus veio, a aliança ela foi cumprida. Hebreus capítulo 1, versículo 1 até o versículo 2. A Bíblia deixa bem claro para nós a forma que Deus amou o homem. Ele poderia, por exemplo, ter enviado um anjo para morrer por nós. Não, mas o seu amor é sublime. Olha só o cuidado de Deus para conosco. Hebreus capítulo 1 e versículo 1 a 2. Havendo Deus, antigamente, falado muitas vezes, e de muitas maneiras, e aos pais pelos profetas,
a nós falou-nos nesses últimos dias, por quem? Pelo seu Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, porque quem fez também o mundo. Então olha só, Deus ele faz uma aliança com o homem, ele não precisa resgatar o homem, ele já tinha avisado. Olha, se você pecar, certamente você vai o quê? Você vai morrer. Mas Deus ele fala com o homem, mostrando o seu cuidado, mostrando toda a preocupação com o ser humano, com a alma que existe em cada um de nós. Então Deus ele fala através de visões no Velho Testamento, ele fala através da palavra, ele fala através de profetas, ele fala através de um líder espiritual como Moisés, como Josué, mas Deus, pelo seu infinito amor, ele envia o seu Filho saindo da sua glória e vindo a este mundo trazer a sua aliança e cumprir aquilo que Deus determinou pela sua misericórdia para as nossas vidas. Quando você olha o livro de Hebreus no capítulo 1, o autor desse livro, ele está tentando mostrar para aquelas pessoas que estão recebendo a carta, que Jesus é superior a tudo que eles conhecem. Alguém pode dizer assim, eu sou amigo, né? Eu sou amigo de Deus. Eu tenho por pai Abraão, era assim que os judeus falavam. Mas aqui a palavra de Deus mostra que infinitamente é muito maior Deus falar com os homens quando ele entra na sua casa. E hoje, através dessa live, graças a Deus, Deus tem entrado na casa das pessoas, através dos corações das pessoas que estão aqui e que têm servido a Deus. É claro que o conteúdo do que Deus apresentou no Velho Testamento, ele sempre vai remeter a quem? A Cristo. Desde Adão e Eva, quando Deus falou com Adão, olha, certamente se comer vai o quê? Vai morrer. Adão peca e Deus faz o quê? Deus vai lá e conversa novamente com ele dizendo, né, mata um cordeiro e cobre a sua nudez, cobre o seu pecado. Esse cordeiro que morre, ele é quem? Ele é Cristo. Só há um assunto na palavra de Deus, é Jesus Cristo. Quando o povo está em pecado lá com Moisés, lá no deserto, e o povo começa a reclamar em desobediência a Deus, Deus diz para Moisés, levanta uma serpente de bronze. Aquela pessoa, não é aquela pessoa que fizer uma obra, aquela pessoa que olhar para aquela cruz, aquela serpente, e ter fé, ela vai ser o quê? Ela vai ser curada. Deus falou com o povo. Deus falou de muitas maneiras. Mas aquela cruz que representa Cristo, aquela cruz de Cristo, ela carregou o quê? A desobediência do homem. As obras maléficas de Satanás querendo enganar os seus. Então Deus nos ama de uma forma que muitas vezes não pode passar na mente do homem. O quanto Deus ama a vida de cada um. Não importa. Nós vamos ver essa noite as pessoas que Jesus entrou e frequentou a casa. Mas tudo que Deus apresentou no Velho Testamento, tudo que Deus fez, era para que um dia o seu amor fosse revelado aos homens. A que ponto? Pois Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho da glória do céu, do seu trono, para morrer no teu lugar e para morrer no meu lugar. Quando nós olhamos aqui, algumas questões, ela vem à nossa mente, não é verdade? Por exemplo, nós temos um item aqui, você que está em casa, você não está vendo. Mas diz assim, o primeiro item, Jesus entrando nas casas no seu ministério. O segundo item nosso é o que acontece quando Jesus entra numa casa. E para nós finalizarmos o terceiro item, mas por que Deus veio até nós sendo Deus? Por que Deus veio? Precisava Deus descer da sua glória, do seu trono? Nós vamos responder a essas questões. Então a primeira pergunta que vem à nossa mente é o que Jesus veio fazer nas nossas casas, na casa de família, na casa do Pai, no seu ministério terreno. O que Jesus veio fazer aqui neste mundo? Olha só, se você quiser saber o que Jesus fez, você pode ler os 4 evangelhos, você vai descobrir o que Jesus fez. Agora nós podemos contar isso num breve resumo, porque nossas mentes, muitas vezes, ela é limitante, como nós já falamos.
Olha, talvez você tenha 1 ano, 2 anos, talvez 10 anos, 20 anos, talvez 1 mês de convertido, você que está nos assistindo. A sua mente esquece de tantas coisas que Deus fez por nós, de tantas coisas que Jesus fez no seu ministério, em quantas casas ele entrou e transformou a vida daquelas pessoas. Então a primeira coisa que nós podemos observar é que Jesus veio porque nós somos o quê? Nós somos cegos espiritualmente. Nós não podemos encontrar Deus. Uma pessoa que diz assim, não, eu encontrei a Jesus. Como é que a pessoa vai encontrar Deus na sua própria ofensa, no seu próprio pecado? Veja só, depois que os olhos de Adão, como nós citamos, foram revelados, como é que ele ia falar com Deus? Como é que o homem pode falar com Deus sendo um pecador? A Bíblia diz que no céu, que é a casa de Deus, não entra o pecado. Se não entra pecado, não entra o quê? Não entra o pecador. E como nós poderíamos ter acesso na casa do Pai? O que adianta Jesus dizer, na casa do meu Pai há muitas moradas, se você não pode entrar lá? Se eu não posso entrar lá, se nós não podemos entrar lá por causa do nosso pecado? O que adianta ter, meus irmãos, uma Bíblia na mão? O que adianta ter 10 leis na mão, como os hebreus tinham no Velho Testamento, no tempo de Josué, se as pessoas não têm fé, se as pessoas não têm acesso ao céu? A Bíblia diz que o cativo levou o cativeiro, meus irmãos. Se Jesus não tivesse morrido naquela cruz, vindo a este mundo, o que seria de nós? Então Jesus nos amou a ponto de morte de cruz. Mas para que Deus vai fazer uma serpente de bronze e levantar no deserto e a pessoa vai olhar para ter fé? Olha só, isso é um pedaço de tudo aquilo que Deus fez no seu plano de salvação. De tudo que Deus preparou para o homem, simbolizando que um dia seu filho desceria da sua glória. Então Jesus nos amou, Jesus nos ama e Jesus nos ensina o quê? Nos ensina o caminho. Até Jesus vir, quais eram as pessoas que criam na ressurreição? A Bíblia diz lá aqui em Hebreus que Abraão ele foi o primeiro que criou uma ressurreição. Mas as pessoas até no tempo de Jesus não viram nenhuma ressurreição, até ele entrar numa determinada casa. Então o homem, ele pensa em muitas coisas, mas quando a palavra de Deus diz lá em João, no capítulo 11, versículo 25, e Jesus diz que ele é a própria ressurreição, como nós lemos em Hebreu, que ele é o herdeiro, que foi ele que fez este mundo, que todas as coisas estão nas suas mãos. Então Jesus, ele veio nos dar salvação. Ele veio nos mostrar o caminho, ele veio mostrar o que é a ressurreição. Ele não só é participante da construção desse mundo, como ele está lá em Apocalipse, fazendo para nós novos céus e novas terras. Então se limita a mente do homem, o que Deus veio fazer, o que Deus veio entrar na casa, porque é tão importante Jesus entrar nas nossas casas, como ele entrou no ministério. Jesus veio mostrar uma coisa que as pessoas com a Bíblia na mão já não pregavam mais. Arrependimento, perdão dos pecados. As pessoas acreditavam que pelas suas obras. Eu citei aqui a serpente de bronze, porque no Velho Testamento é bem claro, a pessoa precisava olhar e ter fé, não era por obras. Então Jesus sai da sua glória, porque até então as pessoas que estão na palavra da mão, com as palavras na mão no templo, os escribas, eles estão crendo salvação por obras. Só foi possível enviar o Consolador a este mundo, olha quantas coisas Jesus fez, porque ele deu a sua vida por nós. Jesus ele veio quebrar as falsas religiões, pensamentos. Qual que é o pensamento do homem? O pensamento do homem é sempre ser superior ao outro para entrar no céu. Mas Jesus veio nos ensinar que o maior no reino dos céus é o quê? É o que serve. Maior vai ser aquele que serve, e não aquele que tem alguma coisa, mas é aquele que serve, é aquele que se arrepende dos seus pecados. Então, durante o ministério de Jesus, Jesus não desprezou ninguém. Muitas vezes nós desprezamos as pessoas. Às vezes, só por olhar para uma pessoa, nós já criamos um preconceito das pessoas, e dizemos, não, essa pessoa não quer saber de Deus.
Mas você não é Deus. Você não saiu da glória. Toda alma tem valor para Deus. Toda alma pode alcançar o quê? Misericórdia e graça. Por isso que Deus saiu dos céus e veio a este mundo. E o que mais Jesus fez nas casas, como nós citamos nessas 12 casas, durante o seu ministério? O que ele fez? Olha, o que ele mais fez, meus irmãos, foi comer com pecadores. A Bíblia diz isso. Jesus até declarou dizendo, olha, eu vou para os doentes mesmo, eu vou para os pecadores, para as pessoas enfermas espiritualmente, porque os sãos não precisam de mim. Embora ele entra na casa das pessoas que se achavam sãos. Mas Jesus ele vai comer com o publicano. Jesus ele vai ali ser ungido, né? Vai ali andar com as meretrizes. Jesus vai pedir um copo de água para uma samaritana, né? Olha só, para uma samaritana, sim, para uma samaritana, né? Olha, samaritana era uma pessoa que não tinha direito de perdão, não tem, samaritano não tem não, não tem. E o que mais? Olha, você sendo um judeu, se conversar com um samaritano, olha, você não faça isso não, hein? Isso é maldição. Era isso que as pessoas pensavam. Uma pessoa que nascia doente, meus irmãos, naquele tempo, olha quantas pessoas Jesus curou. Por isso que nós lemos o capítulo de João, capítulo 21 e versículo 25, quantas coisas Deus fez saindo da sua glória, saindo do seu trono. As pessoas naquele tempo, a pessoa enferma mas por que a pessoa nasceu cega? Por que a pessoa é coxa? Olha, isso aí é maldição de Deus. Então olha só o pensamento das pessoas. Jesus vem nos ensinar a não desprezar ninguém. Jesus amou os gentios. Quando a gente fala de Decápolis são as cidades, quando você olha para o mapa, no tempo de Josué, eles já tinham conquistado a Canaã oriental. Então eles precisavam atravessar o Jordão e aí conquistar a Canaã celestial. E naquela parte que eles já tinham entrado durante os 40 anos, das 2 tribos e meia, ali naquele período, naquela condição ali, tinha Decápolis. E ali havia muitos inimigos historicamente. Jesus foi lá, pregou a palavra, amou aquelas pessoas. Quantas coisas que a Bíblia nos diz sobre o que ele fez nesses lugares. Então a pessoa não vai pedir água para um samaritano, para uma mulher no poço. Aí Jesus vai nos ensinar, não, alguém te feriu, se alguém te magoou, oferece outra face. Depois de oferecer outra face, o que você pode fazer? Ofereça a sua mão para levantar essa pessoa. Não fuja, tenha coragem. Ajude o próximo como Jesus ensinou. Olha, jamais passou no pensamento do homem, por exemplo, entrar numa cidade amaldiçoada por Deus, que é Jericó. Deus jogou uma maldição lá no Velho Testamento, primeira cidade que Josué vai vencer, intransponível aquela cidade. Olha, a pessoa que reconstruir essa cidade vai ser amaldiçoado, vai perder o primeiro filho, vai perder o último. Jesus entra lá, encontra um homem clamando por ele, um cego chamado Bartimeu. As pessoas tentaram calar ele, mas uma cidade amaldiçoada não pode ficar de pé diante da graça de Deus. É por isso, como Tiro, como Sidom, Jesus diz no seu ministério, olha, quando eu passei lá, eles foram elevados, eles foram levantados até o céu, porque é como se Deus tivesse pegado a terra e colocado na sua presença, no seu lar, mas isso só aconteceu porque Jesus saiu de toda a sua glória e de todo o seu trono, e de toda a sua glória e do seu trono. Aos sábados, Jesus ele entrou nas sinagogas, manifestou o poder de Deus, manifestou a glória de Deus, né? Ele entrou também no templo. O templo já não era mais nem chamado templo de Deus, sabia? O templo era chamado de templo de Herodes. Mas mesmo na casa que era de Deus aqui na terra, que foi transformada numa casa, num covil de ladrões, Jesus entrou. E por que Jesus não pode entrar dentro de um coração que é uma casa e transformar a nossa vida? Ele entrou, por exemplo, em casas de pessoas totalmente distintas
em situações totalmente adversas. Jesus entra, por exemplo, na casa dos aquebrantados de coração, Marta e Maria. Mas Jesus também entrou na casa do orgulhoso Simão. Ele entrou na casa de Simão. Ele entrou numa casa que a pessoa era altiva de coração. Jesus foi lá também. Jesus não desprezou ninguém. E a última casa, não a penúltima, mas a última casa que Jesus entrou, por amor a nós, que ele se sujeitou, foi a casa de quem? Caifás. Ele entrou lá dentro. E quando nós olhamos para o que Deus fez nas nossas casas, nós esquecemos, por exemplo, do texto de Isaías, capítulo 53 e versículo 3. Pode abrir a sua Bíblia aí, vamos lá comigo. Velho Testamento, né? Nós não chamamos de profeta maior e menor, nós não acreditamos que é assim. Mas o livro de Isaías é um livro que conta muita história, grande parte da história de Israel. No capítulo 53, porque como é que o homem reage quando Jesus sai da sua glória, do seu trono, Deus, na presença de Cristo, e entra na sua casa? Capítulo 53 e versículo 3. Olha, Jesus está na casa de Caifás para cumprir a vontade de Deus. Ele não joga aquele cálice fora, não. Ele aceita aquele cálice. E como é que nós reagimos? Era desprezado, o mais rejeitado entre os homens, homem de dor, experimentado nos trabalhos, como um de quem os homens escondiam o rosto e era desprezado, e não fizemos caso algum. Se você continuar lendo, você vai encontrar o termo, e o homem, e nós, o profeta Isaías está falando, e nós o reputávamos como aflito, ferido de Deus. O profeta está dizendo aqui, e uma outra tradução traz, que o castigo que ele estava levando, as pessoas achavam que ele merecia. Então, na visão dos homens, o que é Deus descer da sua glória? Mas o que é da visão de Deus? O seu próprio Filho sair dos altos céus e vir a este mundo? Versículo 11, versículo 12. Não importa a visão do homem, mas importa o que Jesus veio fazer nas nossas casas. Versículo 11. E ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, o meu servo, o justo, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levou sobre si. Por isso, lhe darei uma parte de muitos, com os poderosos repartirá ele o despojo. Portanto, derramou a sua alma na morte, e foi contado como um transgressor. Mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e intercedeu pelos transgressores. O que Jesus veio fazer aqui neste mundo? Como é que você trata na sua vida a vinda de Jesus aqui neste mundo? Por isso, nós não podemos dizer que Jesus só entrou em 12 casas. Jesus entrou em muito mais casas. Após a sua morte e na sua ressurreição, olha, é impossível nós podermos contar quantas casas Jesus está presente até no nosso tempo. Então, meus irmãos, quando nós pensamos em casa, existe alguma coisa mais pessoal e íntimo do que a nossa casa? Quem que você leva na sua casa? Você leva qualquer pessoa lá? Você convida qualquer pessoa para almoçar, para sentar com você? Por isso, às vezes até eu me convido, mas eu estou na casa de alguém, olha, eu sei que é um apreço que a pessoa tem. Então, olha só, Jesus, ele veio nos convidar para entrar na sua casa. Se não tem algo mais íntimo e mais pessoal do que entrar na nossa casa, então talvez você como cristão não entenda o que é entrar nos céus. Agora, o que acontece quando Jesus, ele entra numa casa? Quando você olha a palavra de Deus, Jesus, ele fez muitas maravilhas.
Jesus ele fez muitos milagres. E isso foi uma coisa, meus irmãos, de fato único. Todos os milagres que Jesus fez e deu autoridade para os seus discípulos, foi uma coisa extraordinária para exaltar a sua obra. E aconteceu naquele tempo, não aconteceu fora daquele tempo. Hoje você liga a TV, o que você mais vê são fraudes religiosas. Quando você vê as pessoas morrendo pelo pecado, morrendo pela doença, o que as pessoas faziam no tempo de Jesus? Procuravam Jesus para entrar na sua casa. No tempo de hoje eu digo que é fraude, porque aquilo Deus usou naquele tempo, aqueles milagres, aquelas obras, aquelas maravilhas, para exaltar que Jesus era o Filho de Deus. No tempo dos apóstolos, que Jesus deu aquela autoridade, se findou aqueles milagres naquela quantidade ali, as pessoas enfileiravam as pessoas doentes, e a Bíblia diz em Atos que o apóstolo Paulo passava e eram curadas. Hoje, se fosse no tempo de hoje, na Covid, Jesus, apóstolo Pedro, Paulo, eles sairiam pelos hospitais e só deles andarem no meio do corredor as pessoas seriam o quê? Curadas. Mas eu estou dizendo isso porque quando Jesus ele entra numa casa, ele não transforma só a vida física, ele transforma a vida espiritual de uma pessoa. Aquilo foi uma ocasião para que a luz sobre os homens viesse, as pessoas pudessem ver que realmente Jesus foi o Filho do Homem. Se alguém hoje pudesse fazer como Jesus fez, nós não teríamos, por exemplo, 450 mil mortos no Brasil. Não teríamos isso. Então Jesus ele entra na casa, mas a promessa ela não está firmada, meus irmãos, apenas em milagre, em obras, ali em maravilhas, mas sim na vida eterna. Em Mateus no capítulo 8, no versículo 14 e versículo 15, Jesus ele vai até a casa da sogra de Pedro, e ele cura ela, não é verdade? Então ali Jesus vem com o propósito ali de transformar uma vida, porque não existe maior milagre do que um pecador entrar na casa do Pai. Mas o propósito não é só entrar na casa do Pai, é que o propósito de restauração de vida é que a pessoa possa o quê? Entrar na sua casa Cristo, que ela possa o quê? No propósito, ela possa servir. Quando Jesus entra, por exemplo, numa casa, como ele entrou no capítulo 19, versículo 8, ele entra na casa do Zaqueu. Então um ladrão, olha só o que acontece quando Jesus, ele entra numa casa. Um ladrão passa a ser o quê? Honesto. E quando ele fala ali de Jesus, e ele vai conversar com Jesus, qual que é a preocupação de uma pessoa que é convertida? Ele diz, Senhor, se eu fraudei alguém, eu já restituí 4 vezes. Então ele está preocupado com quem? Com o próximo. Uma vida que há corrupção quando Jesus entra, por isso que Jesus entra nas casas, ele entra para transformar a vida das pessoas. Em Lucas no capítulo 8, vamos abrir lá para falar pelo menos de uma referência. Lucas capítulo 8, versículo 42, versículo 40 a 42, Lucas capítulo 8, versículo 40 a 42. Jesus entrou na casa de Jairo. O que havia lá? Meus irmãos, havia tristeza, havia enfermidade, houve morte e houve choro. Quando Jesus entra numa casa, ele entra para dar a vida. Diz assim o versículo 40, e aconteceu que quando Jesus voltou, a multidão recebeu, porque todos estavam esperando. E eis que chegou um homem de nome Jairo, que era príncipe na sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, rogava-lhe que entrasse na sua casa.
Olha que coisa maravilhosa, uma pessoa chamando Jesus para entrar na sua casa. Versículo 42. Porque tinha uma filha de quase 12 anos que estava à morte, e indo ele, apertava a multidão. O que havia nessa casa? O que há na nossa casa sem Jesus? Só um detalhe, tem tempo para tudo. Era um fariseu que estava pedindo para Jesus entrar na casa, porque Jesus entrou na casa sempre das pessoas necessitadas. Ah, mas ele entrou na casa do Simão. Simão era de posse, né? Era. Mas Simão era necessitado de se arrepender dos seus pecados. Aqui um pai de família clama porque a sua filha está à beira de morte. E Jesus não consegue andar, por quê? Porque quantas pessoas gostariam de conversar com ele? Quantas pessoas gostariam que ele entrasse na sua casa? Quantas pessoas estão perdidas nesse mundo que tem uma ideia errada do que é Jesus e não convida Jesus para entrar dentro da sua casa? E Jesus não pode ir até a casa de Jairo porque ele não consegue ir, a multidão não deixa, ele tenta. E aí antes dele chegar lá, o que acontece? Tem uma outra pessoa precisando, como Jairo. Só que o poder de Deus, a glória de Deus é tão maravilhosa, meus irmãos, que Jesus consegue estar em todas as casas ao mesmo tempo. Ela pode estar na minha casa, eu necessitado de alguma coisa, ela pode estar na sua casa, você necessitado de algo. Jesus, ele tem poder para tudo. Uma palavra só do nosso Senhor basta, seja no seu ministério terreno, ou seja lá no céu, aonde ele está hoje, guardando e zelando por nós. Qual casa mais Jesus entrou? Né? Falamos de Simão, falamos de Caifás, mas tem uma outra casa no capítulo 5, versículo 18 a versículo 20. Jesus, ele vem a este mundo quando ele entra numa casa para quê? Para restaurar. A Bíblia não usa a palavra que ele entrou numa casa, mas ele estava dentro da casa. Como é que nós sabemos? É que havia tantas pessoas que não conseguia colocar o paralítico na frente de Jesus. Então o que eles fizeram? Eles abriram o telhado da casa, para que fosse colocado na frente de Jesus, e que Jesus pudesse ver e restaurar a vida daquela pessoa. Diante de nós, a graça de Deus, ela abunda diante da nossa incapacidade de enxergar o que é espiritual. Talvez para muitas pessoas, Jesus tinha que ir lá. Mas Jesus não precisa ir, ele não precisa estar fisicamente. Mas Jesus vai a essa casa. E de uma pessoa inválida, essa pessoa passa a ser uma pessoa cheia de saúde. De uma pessoa morta, doente, como nós somos espiritualmente, sem Cristo, quando ele entra na nossa casa, dentro do nosso coração, nós passamos a ser o quê? Uma pessoa com saúde. No capítulo 2, que é o versículo que está lá, versículo 1 e versículo 3, que é o texto que nós iniciamos, Jesus, ele vai levar o quê para as casas? Alegria, meus irmãos. Por isso nós falamos no seu ministério, Jesus só poderia iniciar no seu ministério num casamento, algo que vem de Deus especial, essa instituição. Assim a Bíblia diz que Deus fez em Gênesis no capítulo 1, versículo 28. E na penúltima casa que Jesus entra antes da sua morte, está lá em Lucas no capítulo 22 e versículo 15, eu vou ler para vocês o versículo, que é a casa que ele veio não só confirmar a aliança, mas cumprir a aliança, que diz: e disse-lhes, desejei muito comer convosco esta Páscoa antes que eu padeça. O que aconteceu quando Jesus entrou nas casas, no seu tempo, quando Jesus entra nas nossas casas? Ele leva sobre si as nossas enfermidades, perdão, traz salvação, traz a palavra, arrependimento, restaura
o que parece ser e é um vale de ossos secos, ele consegue dar vida. Mas a primeira pergunta pode ser, por que em nossas mentes, o que Jesus ia fazer na casa de uma pessoa? Mas a pergunta principal não é essa. A pergunta principal é, mas por que Deus, sendo Deus, veio até a nós? Quando você olha as fábulas humanas de deuses, né? Tem alguns jovens aqui. Você já leu em algum lugar, ou já viu, um deus grego, por exemplo, que é uma imagem, descendo do céu para servir alguém? Você já viu isso? Você já viu algum deus ou conhece? O que você encontra na Bíblia quando fala de deuses? Um pai de família ou a mãe pegou o seu filho e ele sim serviu o Deus estranho. Foi lá, pegou o seu filho e passou no fogo, pôs na fogueira. Isso você enxerga. Mas me apresenta um Deus falso, porque só existe um Deus nos céus e na terra, que deu alguma coisa pelo ser humano. Esses deuses são todos fábulas, mas ele representa um que queria ser Deus, que é Satanás, o inimigo, que foi caído, foi expulso dos céus. Satanás quer ser servido. Jesus diz que ele veio servir, e por isso que ele é o maior, porque ele serviu. Deus poderia, como eu disse no início, mandar um anjo. Mas olha o amor de Deus. Deus, ele mandou o seu próprio filho. Isso mostra quanto vale uma alma para Deus. Uma alma para Deus. O Abraão, quando sabe que está tudo perdido em Sodoma e Gomorra, ele começa falando até que ele chega no número 10. Mas se precisar Deus mover os céus e a terra para salvar uma pessoa, ele faz. E assim fez, na sua palavra. Por isso, é um momento de reflexão. Às vezes eu estou em casa, eu estou deitado lá no sofá, a Annelise ou o André me chama. E o que eu respondo para eles? Vem aqui. Você quer falar comigo? Você está precisando de alguma coisa? O que você faz? Você vem até aqui. Eu não vou levantar, vou sair daqui, não. É Deus que precisa do homem. Eu digo para eles, é vocês que precisam de ajuda. Vem aqui falar comigo que eu vou avaliar o que você precisa. Não é o trono, mas é meu sofá, é como se fosse, né? Lá no sofazinho de casa que a gente deita para descansar, não é, Luiz? É uma cadeira. Meus irmãos, a gente fala e Deus, ele sai da sua casa, do seu trono, da sua glória, e ele vem te ouvir. Então, Deus, ele não precisa do homem. Um dia eu estava conversando com uma pessoa, aí a pessoa já tem um tempo, a pessoa disse assim, olha, Deus, ele precisa do nosso louvor. Fiquei pensando, né, onde que está isso na Bíblia? Se Deus precisa de alguma coisa do homem. Mas é um ensinamento errado que se ensinou para a pessoa, e quem que tira depois que entra alguma coisa desse tipo? Deus precisa ser adorado pelo homem? Então você sabe por que Jesus veio até a sua casa? Porque se ele não tivesse vindo, o que seria de nós? Meus irmãos, a gente sempre diz, né, ou algumas pessoas dizem, eu sempre digo, nunca diga jamais, ou nunca diga nunca, porque nunca é muito tempo. Mas aqui nós podemos usar, jamais, nunca, se Deus não tivesse saído da sua casa, nós jamais estaríamos no íntimo com Deus nos céus.
Jesus disse: vinde benditos de meu Pai. Mateus capítulo 25 e versículo 34. Que força, que poder Jesus tem. Vindes bendito do meu Pai. Em Romanos, no capítulo 5, versículo 10, pelo tempo, eu só vou citar esse versículo, mas eu vou ler o próximo. Como é que um inimigo vai frequentar a sua casa? Você algum dia chamou seu inimigo para ir na sua casa, jantar, comer, dormir, pousar? A Bíblia diz que nós éramos inimigos de Deus. Em Eclesiastes capítulo 1, versículo 21, diz assim o versículo: antes vocês estavam longe de Deus. Qual que é essa diferença? É a diferença entre o inferno e o céu. Vocês estavam longe de Deus e eram inimigos dele por causa das coisas más que vocês faziam e pensavam. Em João, no capítulo 14, abra sua Bíblia lá. Se Deus não tivesse saído da sua morada, nós lemos esse texto e estamos voltando nele ao penúltimo versículo. Jesus disse assim: não se turve o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu Pai há o quê? Há muitas moradas. Deus fez uma casa para nós aqui neste mundo, semelhante a uma casa, quando nós dizemos na instituição família, semelhante ao que há nos céus. O homem não está só, o homem não está sem a presença de Deus. O homem pode alegrar o seu coração. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos não teria dito: vou preparar-vos lugar. O que adianta, meus irmãos, ter morada no céu se o homem não pode entrar? Por isso Jesus ele faz um convite, e não é um convite conforme nós lemos e conforme nós vimos no início da criação. Não, é um convite para o final dos tempos. Apocalipse capítulo 3 e versículo 20, você que está em casa, você não está vendo, mas é o versículo de destaque aqui embaixo nosso. Jesus ele faz um convite aonde? Na casa. Apocalipse capítulo 20, versículo 3. Jesus quer te dar uma casa eterna, uma família eterna, porque Ele te ama. Olha só as palavras do nosso Senhor. Pensando nas casas e nos corações dos homens. Eis que estou à porta aí e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei. Aonde que Jesus vai entrar? Na sua casa. E cearei com ele e ele comigo. Mas Jesus não vai cear só na sua casa. Jesus vai cear com você nos céus. Lá no capítulo 19 de Apocalipse diz as bodas do Cordeiro. Se tem um começo para Jesus entrar nas casas, que nós vimos lá em João, no capítulo 2, vai ter o início de uma nova casa nos céus, para todos nós. Por isso, meus irmãos, na nossa série estamos estudando família, uma instituição de Deus, e hoje foi o nosso tema: Deus desce dos altos céus e visita as famílias.